nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem ainda uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Porque a presença do Senhor sempre está conosco. E não é diferente nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva. Que nesta noite, meu Pai, já te adoramos, Pai. Oh, meu Deus, na beleza da tua santidade. E neste momento, Pai, o nosso coração está preparado para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Que não é, meu Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. Não é, meu Deus, o que o teu servo quer falar, mas o que o Senhor quer falar. Então, meu Deus, a tua palavra ao ser pregada, ao ser ministrada, ela vá, meu Deus, em cada coração e produza, meu Deus, o fruto para qual o Senhor enviou nesta noite. Porque a tua palavra, meu Deus, é como uma chuva. Ela não volta para o Senhor vazia. Ela rega a terra, ela dá semente, ela dá pão para aquele que se alimenta. Ah, meu Deus querido, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Então, meu Deus, fala conosco nesta noite de uma forma como o Senhor nunca falou. Meu Deus, nós queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo tocando em cada coração, em cada vida. Porque, meu Deus, nós estamos cada dia esperando e aguardando, Pai, um verdadeiro avivamento que vem do alto, que vem de cima, que vem do céu, Pai. Então usa a boca do teu servo, usa a boca do teu filho, meu Deus, e cumpra o teu propósito e a tua vontade aqui nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu estou feliz já de estar aqui. Você acredita que Deus pode realizar sonhos na tua vida? Deus está realizando hoje na minha vida. Um dia eu falei para minha esposa, eu ainda vou ministrar naquela igreja, quando ela falava daqui ainda. E Deus, Ele realiza sonho. Então, creia nisso, tá? Quando você falar a palavra, fala com fé que Deus, Ele pode realizar. Amém? Quero agradecer o pastor pela confiança. Quero pedir à igreja que venha abrir a palavra do nosso Senhor Jesus, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Os irmãos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias. Poder assentar glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele é eterno, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E quando nós olhamos que o próprio autor do livro de Hebreus, em meio a uma dificuldade da igreja, ele manda uma carta para os hebreus, e essa carta para os hebreus que em meio à luta, em meio a provações, em meio à dificuldade, eles tinham que ter um alvo. Eles precisavam estar concentrados naquilo que era o melhor para a vida deles. Essa carta não foi escrita para o ímpio, ou para quem estava lá fora, não, mas foi escrita para os cristãos. E quando vai ser escrita para os cristãos, eles querem dizer o quê? Que o cristão, muitas vezes, ele pode desviar o seu olhar para alguma coisa.
que não seja o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que ele deixa para aqueles que confiavam no Senhor, aqueles que buscavam o Senhor, aqueles que dedicavam a vida ao Senhor. Ele está falando: olhai para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando ele está falando em olhar, o olhar ele significa muitas coisas. Pelo olhar você pode ver se uma pessoa está triste. Pelo olhar ele consegue ver se uma pessoa está alegre. Eu costumo falar para o diácono lá da igreja que eles são felizados porque ele conhece o olhar de todos que entram na igreja. Porque eles estão na porta, estão apertando a mão. E eles conhecem também um sorriso. Ele conhece aquele que está entrando pela porta. E o olhar significa muita coisa. O olhar ele serve para mirar. Não só mirar, mas ele também segue também para velar também. Quando nós estamos olhando e você precisa mirar para algo, você usa o teu olhar para mirar. Quando você está velando, você olha e começa a raciocinar aquilo que você está olhando. Quando você começa a observar, você está trazendo a consciência, os cálculos daquilo que você está observando. E tudo isso simplesmente é pelo olhar. Tudo isso simplesmente pelo aquilo que você está olhando, que você está vendo. Por isso, quando o autor fala olhar para Jesus, ele está falando: você não pode perder o teu foco. Você precisa saber para onde você está olhando. Você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas precisa olhar para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. Porque mesmo quando nós estamos com o Senhor Jesus, mesmo quando nós estamos orando, quando estamos jejuando, como estamos adorando, aqui é uma igreja adoradora. Eu olhei aqui no púlpito e falei: aqui há um povo que adora, e adora em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade. Enquanto você está orando, enquanto você está adorando, o Senhor está olhando por você. E quando você olha e vê a dificuldade do que é olhar, nós olhamos que no Éden, o Senhor Jesus, nosso Deus, ele descia do céu toda tardezinha. E ali ele tinha um contato com Adão. Ali ele perguntava para Adão. Ali ele conversava com ele. Mas a palavra de Deus, ela nos relata que Eva, ao olhar para o fruto, sentiu o desejo daquilo que já foi uma ordem do Senhor Jesus, do nosso Deus, aquilo que foi a ordem do nosso Deus. E quando ele fala que tudo era lícito, mas aquele fruto, ao qual da árvore que estava no meio do jardim, ela não poderia pegar, os olhos dela fitaram para aquilo que era proibido. Tinha todas as coisas ao seu alcance, todos os frutos ao seu alcance. Ele era aquele ao qual o Senhor deu a chave do jardim para ele. Só que no momento, os olhos não estavam no Senhor Deus. Os olhos estavam aquilo que agradava a sua vista. Os olhos estavam à vista aquilo que era bonito, aquilo que era proibido, aquilo que contaminava, aquilo que afastava a presença de Deus, aquilo ao qual fez o Senhor parar de visitar. O pecado traz a separação entre o homem e Deus, através de um olhar. O olhar significa muito mais do que isso. A palavra de Deus relata que em Sodoma e Gomorra, uma cidade ao qual vivia práticas ilícitas, praticava coisas que não agradavam aos olhos do Senhor, coisas que entristeciam os olhos do Senhor. E Abraão, ele clama contra a destruição daquela cidade. Ele chega a argumentar com o próprio Senhor sobre aquela cidade. E no momento ele fala
para que Ló, sua esposa, subisse, a família de Abraão subisse. Só que ele deu uma ordem, e a ordem que ele deu foi através do olhar. Falou assim: não olhe para trás. O que ele precisava era apenas seguir em frente. O que ele precisava era apenas caminhar o seu passo. E a palavra de Deus diz que a esposa de Ló, ao quanto a destruição ali em chama de fogo e enxofre, ela dá uma virada para trás e olha, e ali ela é transformada numa estátua de sal, aonde até hoje, lá em Israel, no Mar Morto, aquele sal, aquele enxofre convive até hoje, de tão forte que foi aquilo ali. E naquele momento que ela olha para trás, esse olhar para trás não é apenas uma olhadinha, não é apenas um olhar para trás, mas aquilo ali é o olhar de quem sentiu no coração que não podia abandonar aquele lugar. É o olhar no coração aonde a pessoa olha e fala: eu estou indo, mas meu coração está na cidade. Eu estou indo, mas meu coração ainda está neste lugar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes quando nós olhamos, não só apenas olhamos, mas existe um sentimento em nossos corações. E quando nossos olhos estão olhando para aquilo que Jesus já determinou, que não podemos olhar, quando Jesus já falou que é para seguir em frente e o teu coração está lá atrás, algo acontece. Algo acontece. E nem sempre pode ser algo bom. Aquela mulher virou uma estátua de sal. Ló teve que seguir em frente. Mas existia uma ordem através do olhar. A palavra de Deus nos dá que Davi, ele tinha que estar em batalha. O rei andava na frente da batalha. O rei, ele precisava coordenar a batalha. Mas certo dia o rei prefere ficar na sua casa. E a palavra diz que o rei, ele vai na varanda, ele passeia pela varanda. E eis que a vista dele, a palavra é a vista, eis que na sua vista, ele encontra uma mulher se banhando, ao qual era a esposa de um homem que era amigo dele. E naquele momento, aquela vista causa um pecado para Davi, ao qual ele se angustia a vida toda dele. Se nós olharmos o livro de Salmo, é ele pedindo perdão várias vezes no livro de Salmos. É várias vezes ele falando para o Senhor. É várias vezes ele falando: Senhor, tira de mim o meu trono, tira de mim as minhas vestes, tira de mim minha coroa, só não tire de mim a tua presença. Porque ele falava que ele sentiu, foi um erro que eu tive através do meu olhar. Foi um erro que eu tive através daquilo que eu vi. Porque muitas vezes aquilo que nós vimos, nós desejamos. Muitas vezes através daquilo que nós vimos, acontece coisas que não agradam aos olhos do Senhor. No meio da caminhada você precisa direcionar o teu olhar. No meio da caminhada eu preciso direcionar o meu olhar. Não é fácil seguir na caminhada, mas é fácil seguir a palavra. Não é fácil seguir aquilo que Deus manda, mas é fácil seguir aquilo que Deus está pedindo. Sabe por quê? Porque isso aqui é um manual para você andar uma vida com Deus. Quando você compra um aparelho na tua casa, ele vem com manual. Quando Jesus localizou você no ventre, ele falou: tem um manual que é só você seguir. Nós precisamos seguir esse manual. Um povo no deserto. Um povo no deserto. A palavra de Deus diz que o povo estava sofrendo e muitos estavam morrendo. Muitos estavam morrendo, estavam perecendo. E de repente o povo de Israel, ele clama ao Senhor:
Senhor, dá vitória, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus. Os cananeus estavam vindo uma batalha e Israel estava perecendo. Estava perdendo a batalha, estava vendo pessoas mortas em Israel. E os cananeus estavam andando. E de repente, no meio disso tudo, o povo começa a clamar a Deus, dá vitória, dá vitória, dá vitória, dá vitória. É assim que acontece contigo, é assim que acontece contigo. Quando a situação não está boa, você começa, dá vitória, Jesus, dá vitória, Jesus. Eu vou entrar no plumo, dá vitória, Senhor meu Deus. Deus dá a vitória para aquele povo. Quando Deus acaba de dar a vitória, a palavra de Deus diz que aquele povo começa a murmurar com Moisés. Moisés, não aguento mais comer esse pão. Nós estamos viu dele. Está dizendo assim, eu estou enjoado desse pão. Eu estou enjoado desse pão que cai do céu. Imagina, irmãos. Estou enjoado da provisão que cai do céu. Labassumi canta, labassai. Eu estou enjoado daquilo que o Senhor tem me dado, Senhor Jesus. Eu estou enjoado daquilo que o Senhor diz que é milagre, Senhor Jesus. E que muitas vezes nós estamos desse jeito. Deus está entregando promessa, Deus está entregando milagre. Todo dia nós levantando, é Deus curando, é Deus salvando, é Deus dando provisão, é Deus dando livramento. E você está clamando e está falando, é enjoado. Estou enjoado, a minha vida não está boa, a minha vida não está legal, Senhor Jesus. Precisamos ser grato a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus manda uma serpente, e a serpente vão pelas tendas ali e fere o povo de Israel pela murmuração depois do livramento, reclamando que estava enjoado da provisão e das promessas que ele dava. Aquele povo começa a ter muita morte no meio daquele povo. E o povo corre para Moisés de novo. Moisés, me ajuda. Moisés, nós precisamos nos livrar disso. Moisés, pessoas estão morrendo, pessoas estão doentes. E Deus fala para Moisés assim, ó, faz uma serpente de bronze, alguma tradução tá de cobre. E diz assim, ó, coloca numa haste. Em qualquer lugar do arraial, aqueles que estão doentes, olhar para aquela serpente, será curada na hora. É o olhar. É através do olhar que aquele povo foi curado. Aquela serpente simboliza, sabe o quê? Olhando para Jesus. Davi era cristão. Eva e Adão conheciam Deus. Ló conhecia a palavra do Senhor. Olha só, o povo de Israel viu o mar se abrir. O povo de Israel viu o maná cair do céu. O povo de Israel viu milagres muito maiores, talvez, aquilo que você viu. E ainda murmurava. Mas Deus falou assim, ó, aquele que tiver doente, se olhar para a serpente de bronze, será curado na hora. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que você se passa. Eu vim de lá de Caraguatatuba. E Deus deu a oportunidade para falar para você hoje. A tua dificuldade precisa de um olhar. A tua murmuração precisa de um olhar. Aquilo que você está passando precisa de um olhar. E o teu olhar não era para coisa estranha.
estranha, o teu olhar não é para coisa profana. Aquele povo conhecia a palavra, aquele povo conhecia o poder de Deus, e mesmo assim os olhares estavam para fora daquilo que o Senhor permite. E hoje o Senhor fala assim, ó: olha para o Senhor Jesus, o autor e consumador da tua fé. Se está difícil na tua casa, olha para Jesus. Se o teu marido não se converteu, olha para Jesus. Se o teu filho ainda precisa vir para a igreja, olha para Jesus. Se tem uma dificuldade que você acha que os olhos humanos não conseguem fazer, que o médico já desenganou, olha para Jesus. Não tem nada que você faça que não seja olhar para Jesus. Enquanto você olha para Jesus, o Senhor está cuidando de você. A palavra de Deus, ela deixa bem clara que Pedro, ele fala: Senhor, deixa eu ter contigo. E ele vai olhando e vai andando no meio do mar. Ele vai andando e vai andando no meio do mar. E naquele momento, aquilo que era água foi transformado em chão. E ele caminhava e caminhava e caminhava. Desde o momento que ele tirou a visão, parou de olhar para Jesus, a palavra de Deus diz que ele começa a afundar. Ele começou a observar a dificuldade e parou de observar ao Senhor Jesus Cristo que estava na frente dele. Só que existe uma coisa boa. Sabe qual que é? É que quando ele parou de olhar para Jesus, a palavra não diz que o Senhor Jesus correu. A palavra não diz que Jesus caminhou até ele. Mas a palavra diz que Jesus estendeu a mão para ele. E se Jesus não correu, não andou, é que no momento ele estava do lado de Pedro. Essa dificuldade que você está, o Senhor está do teu lado. Aquilo que você acha que não está conseguindo prosseguir, o Senhor está do teu lado. Ele está estendendo a mão para você nesta noite e fala: nós vamos voltar para o barco junto. Nós vamos voltar ao caminho junto. Você veio sozinho, você quase afundou, mas hoje eu pego pela tua mão e eu estou te levando ao lugar de seguro. E vou caminhar contigo, e vou caminhar do teu lado, e vou te mostrar aquilo que é o meu poder. Depois disso ele disse 3 coisas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você quase desistiu, né? Você quase afundou, né? Mas eu tenho algo grande para você. Pedro, no meio do caminho tu olhou para o vento, mas não olhou para mim. Mas eu tenho algo grande para você. Deus tem algo grande para você nesta noite. Deus tem algo glorioso para você nesta noite. Só não deixe de olhar para Jesus. Eu sei, muitos vão dizer, muitos vão questionar, muitos vão reclamar com você, mas mantenha firme e fala: eu tenho o autor e consumador da minha fé, e eu não vou deixar de olhar para Ele. Ele suportou o desprezo e a afronta na cruz. Tudo isso por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sabe por quê? Por você. Ele suportou a afronta na cruz, dizendo assim: ó, eu vou suportar, mas você não deixa de olhar para mim. Eu vou sofrer até o final, não deixa de olhar para mim. Naquele momento que ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Sabe o que ele estava dizendo? Não era chicotada não. Era o teu pecado e as tuas dores que ele está levando até hoje. É até hoje. Pior do que a chicotada, pior do que as afrontas, pior do que tudo, foi carregar os nossos pecados. A palavra de Deus diz isso, que ele foi moído por nós. Ainda diz mais o seguinte: e o Pai agradou em moer. Isaías 53, pode ler lá. Ele suportou a afronta da cruz. E diz assim ainda: e assentou à destra do trono de Deus. Porque agora ele está, sabe aonde?
Ele está na sala de comando, Ele está na mesa de comando, Ele está na sala de controle de tudo isso. E quando você clama a Ele, e quando você exalta o nome dEle, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele tem um controle da sua vida. Ele tem um controle da sua vida, da tua trajetória, do teu futuro. Ele só precisa que você olhe para Ele, que você olhe e se entregue para Ele. Deus tem vitória, Deus tem promessas para realizar ainda. Deus tem algo grandioso na vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que Ele exige uma coisa: não tire o olho de mim, não tire os olhos de mim. É tudo isso que o Senhor tem pedido. Grandes são os projetos que Deus tem. E nessa noite eu quero entregar a minha oportunidade dizendo assim, ó: é noite de focar. Eu já falei em mirar, em observar, em velar e encarar. Só que eu quero terminar com uma outra forma de olhar: focar. A partir de hoje, foca no Senhor Jesus. Foca no Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Jonatas. Maravilha, né, irmãos? E eu gostaria, estou vendo, pastor Jaci, pode ser, pastor Jaci, irmã Sara, está louvando ao Senhor. E após os irmãos louvaram ao Senhor, a irmã Sara está aniversariando hoje. E nós vamos estar orando por ela, assim que eles terminarem de louvar.